uma ligação, me disse assim: Cauã, como é que você está aí de leitura da palavra? Eu falei: uai, estamos aí, né? Daquele modelo, 10 dias atrasado do plano de leitura bíblica anual. Olha que benção. Os irmãos estão atualizados, né? Só eu que estou atrasado mesmo. E aí, não, Cauã, hoje é você quem vai pregar na sede. Então eu desesperei, falei: meu Deus, o que eu faço agora? Agora era mais ou menos em torno das 4 horas da tarde. Eu tenho até as 7h30 para ter uma palavra pronta para pregar na sede. E a gente sabe, né, meus irmãos, que a hora que fala que vai subir no púlpito da sede, você fica assim: meu Deus, pastor Adilson Oliveira vai estar lá assistindo eu pregar, e agora? Mas então, eu fui buscar ajuda. Fui na casa de um irmão, e esse irmão me guiou, me ajudou, me deu dicas, e disse assim: Cauã, ore, peça de Deus ajuda. Ele inclusive me recomendou isso aqui, e ele me disse assim que isso era uma grande oportunidade, e que eu não podia perder essa oportunidade. Porque no momento eu pensei em recusar, e isso me lembra o cego Bartimeu. Porque o cego, essa aqui é a última vez que Jesus passa por Jericó. Porque quando ele sai daqui, ele vai em sentido a Jerusalém. E depois que Jesus chega em Jerusalém, ele não retorna mais à cidade de Jericó. Então quando o cego estava ali na saída da cidade de Jericó, ele tinha talvez não, ele tinha a sua última oportunidade de se encontrar com Cristo. Ele tinha a sua última oportunidade de ter uma bênção. A questão é que o cego Bartimeu, com toda a fé dele, não perdeu a oportunidade. E ele teve dificuldades, mas ele não perdeu a oportunidade. Porque quando ele ouviu o barulho da multidão, ele reconheceu, por meio da audição, ele falou assim: é Jesus quem está aqui, é Jesus quem está passando por este lugar. E ele falou: eu não vou perder a minha oportunidade de ganhar essa bênção para mim, de pegar essa bênção para mim, de pegar essa cura para mim. Então ele insistiu e persistiu em busca da sua bênção. Vou trazer para os irmãos aqui alguns pontos. E a primeira lição que eu queria trazer, de 4 lições sobre o cego Bartimeu, é a perseverança na fé. É que quando ele recebeu a oportunidade, ele perseverou, ele insistiu. Porque quando Jesus ia passando, ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Só que o que aconteceu? Naquele momento as pessoas repreenderam ele. Naquele momento as pessoas disseram assim: fique calado, repreendendo ele para que ele não continuasse a falar e ficasse calado. Mas ele insistiu, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes nós temos essa situação em nossas vidas, meus irmãos. Nós nos encontramos com pessoas que apontam na nossa cara e dizem assim: fica calado, para de insistir, para de pedir, essa bênção você não vai conseguir, essa bênção está muito distante, isso é só um milagre de Deus mesmo para acontecer. O enfermo não vai ser curado, não tem mais jeito, ele vai morrer. Essa pessoa não tem mais jeito de se converter, ela já está entregue ao pecado, não tem mais salvação. Mas quando nós perseveramos, quando nós dissemos: Senhor, eu não vou desistir, porque eu sei que Tu és Deus de milagres, porque Tu és Deus de provisão, e o Senhor vai me dar a minha bênção. Imagina se o cego Bartimeu tivesse obedecido à multidão. Quando a multidão disse para ele: cala, se ele realmente tivesse se calado, ele estaria cego depois, do mesmo jeito. Mas ele insistiu. E quando eu estava lendo essa passagem, Deus me levou a uma outra passagem, que é a passagem de Marcos 5,34, que é daquela mulher que estava doente há anos e anos, e ela foi até Jesus e disse: se tão eu tocar nele, eu serei curada.
com aquela multidão ali, com aquele tanto de pessoas, pastor Jefferson, com aquele tanto de pessoas que estavam ali naquele lugar, ela poderia ter pensado assim: eu não vou conseguir, eu preciso desistir, eu não vou chegar lá. Talvez, quem sabe, fazendo uma conjectura, ela não encontrou ali alguém que disse assim: o que você está fazendo aqui? Aqui nesse lugar você não vai conseguir chegar em lugar nenhum não. Mas ela insistiu, ela teve perseverança, e ela conseguiu sair com a bênção. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser perseverantes na fé, crendo que Deus pode nos ouvir. Meus irmãos, vocês não importam com o celular, não é que eu estou usando o celular para me ajudar aqui, para mim não me perder, tá, irmãos? Então ele persistiu, e nós devemos aprender com a sua perseverança na fé, nunca deixar de buscar a presença do Senhor, mesmo quando o inimigo está batendo, mesmo quando a circunstância está te impedindo, mesmo quando a pessoa está apontando para você, dizendo para você parar. Nós precisamos seguir, porque Deus honra a perseverança de coração e de busca incansável por Ele. E a segunda lição que eu quero trazer aos irmãos é sobre o poder da humildade. A humildade que teve o cego Bartimeu. Ele demonstrou humildade quando ele reconheceu a sua necessidade e a sua limitação. Quando ele reconheceu que era preciso Cristo na vida dele. Porque talvez ele poderia pensar com si mesmo, dizendo assim: não, este homem não vai me curar. Talvez a soberba tomasse conta do coração dele, dizendo: esse homem não é ele quem vai me curar, ou então eu nem vou conseguir a cura por esse homem. Uma soberba tomando o coração dele. Isso me levou a quanto muitas das vezes nós queremos fazer as coisas sozinho, não reconhecemos a nossa dependência do Senhor, que nós precisamos de Deus para nos ajudar e nos auxiliar nas coisas diárias, nas coisas pequenas, nos detalhes, é onde o Senhor faz o maior milagre. Mas se não reconhecermos a nossa dependência por Deus, que nós precisamos, se não clamarmos, pedindo: Senhor, Tu sabes, Senhor, que se não for a Tua mão eu vou cair, que se não for a Tua ajuda eu vou parar, que se não for a Tua cura, o Teu milagre na minha vida eu vou desistir. Eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti todos os dias para tomar as decisões mais simples. Quando a palavra de Deus nos diz, quando Jesus disse, que nós temos que ser como crianças, uma forma de interpretar essa passagem é que a criança, ela é dependente do seu pai. O Brian é dependente, precisa de ajuda para se vestir, precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para tudo. O Marcos é dependente, não é, irmão? Precisa de você, precisa da irmã Wilderlane para tudo. Dessa mesma forma temos que ser nós com Cristo, crianças diante de Deus, que são dependentes de Deus, no caminhar, no falar, no agir, no testemunhar, pastor João? E é assim que nós reconhecemos uma humildade diante do Senhor, onde não temos a soberba de querermos andar sozinhos. E a terceira lição que eu quero passar para os irmãos é a importância da fé inabalável. Bartimeu teve uma fé inabalável diante das dificuldades que surgiram ao seu redor. É quase a mesma coisa da perseverança, porque ele acreditou que Jesus podia curar ele, e ele não duvidou por nenhum momento. A fé, ela tem que ser inabalável. Não pode haver dúvidas, precisamos acreditar. Voltando aqui na questão do filho que precisa do pai. Quando às vezes um filho está em algum lugar alto e o pai fala assim: meu filho, pode descer que o pai vai te pegar. Se o filho não confiar, ele não desce.
Mas ele desce, por quê? Porque ele confia no Pai, porque ele tem fé no Pai, porque ele não duvida de que o Pai dele vai ajudar ele. E é essa fé sincera e confiante que foi recompensada pelo próprio Cristo, que atendeu ao clamor do cego Bartimeu e devolveu a ele a visão, porque ele teve fé, ele acreditou, ele sabia que se ele clamasse a Jesus, Jesus ia curar ele. Meus irmãos, o mesmo é conosco hoje, nos dias de hoje. Precisamos acreditar que Jesus tem poder para curar, para fazer milagre, para batizar, para salvar, para mudar a vida, para mudar a história, para trazer transformação. E às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos em Jesus. Uma coisa que eu tenho visto, sou recém-convertido, faz pouco tempo que frequento a Assembleia, mas tenho me encontrado com pessoas que são mais velhas na fé, mais experientes na fé, e elas dizem que no passado havia tantas maravilhas dentro de uma igreja, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo e ainda estava no hino da harpa cristã, pessoas que estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo, pessoas que tinha milagre na vida dela, gente que tinha câncer, e o câncer sumia, e ainda estava na palavra devocional, estava no início, ainda não chegou nem nas oportunidades. Nós devemos nos perguntar, meus irmãos, por que será que hoje em dia temos visto menos esses milagres? Será que a culpa é de Deus, que se afastou de nós? Deus que não quer mais fazer esses milagres? Ou será que é a nossa fé que está fraca? É a nossa fé que não acredita que uma irmã que anda de cadeira de roda pode levantar e sair saltitando e dando glória? Ou será que não é a nossa fé que não acredita que pessoas que podem ser batizadas pelo Espírito Santo? É uma frase tão conhecida, mas nós precisamos acreditar nessa frase. Jesus ainda cura, ainda batiza, ainda faz milagre, ainda salva, ainda transforma. Jesus ainda pode mudar a sua história. Jesus ainda pode tocar aquela pessoa da sua família, que você está orando por ela, para ela encontrar o caminho de Cristo, e ela não tem encontrado. Jesus está encontrando ela nessa noite. Jesus pode trazer a sua bênção. Jesus pode trazer a conquista que você veio buscar aqui nessa noite. É culto da conquista, e se você está buscando algo, creia que Jesus pode te dar essa conquista. Glória a Deus. Meus irmãos, alguns dias atrás estava aqui na igreja e um irmão veio aqui à frente aqui, e eu fui abraçar esse irmão. Não conhecia, era um senhor de idade. E aí eu abracei ele, falei que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Aí ele disse para mim assim: irmão, eu vim buscar a minha bênção. Eu vim buscar a minha bênção. Aí eu orei por ele dizendo assim: irmão, você tem fé? Você acredita que Jesus pode te dar a sua bênção agora, nessa noite? Aí ele disse: acredito sim. Falei: então vamos orar. Fiz uma oração, e aquele homem saiu chorando. E ele dizia assim: Senhor, eu vim pegar minha bênção, eu vim pegar minha bênção, eu vim pegar minha bênção. O pastor veio aqui, fez a oração, e quando ele ia saindo, chorando aos prantos, ele disse: eu consegui minha bênção. É a fé, meus irmãos. Precisamos ter fé, precisamos acreditar que o Senhor ainda opera em nosso meio. O mesmo Deus que estava nos milagres contados na Bíblia, pastor Adilson, é o Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Espírito Santo de Atos 2 que batizou, está aqui nessa noite. O seu mover está se fazendo pela igreja. Toca você nessa noite aí, meu irmão. Recebe essa palavra. Precisamos ter fé.
a fé está fraca, a fé está pouca, menor que um grão de mostarda. Não digo isso só para vocês não, meus irmãos, é para mim também. Estou numa situação complicada na minha vida, relacionada à questão de estudo, de faculdade. Mas eu já tentei 2 vezes entrar na faculdade e não deu certo. Mas eu estive me perguntando esses dias, por que é que não está dando certo? Por que é que não está funcionando? Então Deus levou uma palavra para o meu coração dizendo assim: Cauã, você está apoiando em si mesmo, apoiando nos seus próprios estudos, você está apoiando na sua própria dedicação, no seu próprio esforço, mas a sua fé está lá embaixo assim, ó, que você estuda dizendo assim: meu Deus, olha isso aqui, o cateto da hipotenusa, aquilo não entendi, foi nada, não vou conseguir não, pode parar. Cadê a fé? Está onde? Guardei no bolso. Da mesma forma, meus irmãos, é com os senhores e as senhoras, precisamos acreditar, e eu tenho fé que o Senhor vai prover na minha vida, e Ele também pode prover na sua nesta noite. Quem crê pode dar um glória para Jesus bem alto. Aleluia. Caminhando já para o encerramento, meus irmãos, eu trago a 4ª e a última lição sobre a história do cego Bartimeu, que é a parte vitoriosa da história, o testemunho vivo do poder de Deus. Porque após ser curado por Jesus, Bartimeu não apenas recuperou a sua visão física, mas também ele ganhou uma nova perspectiva de vida. Ele se tornou uma prova viva dos milagres de Cristo. Um milagre que tinha 2 pernas e estava andando por aí. Testemunho, história para contar. Onde ele passava, eu tenho certeza, meus irmãos, que uma pessoa que antes era cega e não via e agora enxerga, eu não sei os motivos pelo qual ele se tornou cego, quando é que ele se tornou cego, mas agora uma pessoa que não era cega e agora vê, você acha que ela não vai sair contando para todo mundo? Coloca no carro de som lá da irmã lá, para anunciar na rua, lá que foi curado, em nome de Jesus. Coloca no jornal do Faria lá, fala: tá um cego Bartimeu curado, aleluia. É um testemunho vivo, que caminha dando glórias a Deus, e mostrando, não ele, não o milagre, não a cura, mas sim o poder de Deus. O poder de Deus. Que da mesma forma, quando permitimos que Jesus entre em nossos corações e nos cure espiritualmente, nós nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e seu poder, impactando de forma positiva a vida de quem está ao nosso redor. Quantos milagres já não aconteceu comigo? No ano passado, se eu não estiver enganado, no ano passado, o meu velho sofreu um acidente de carro. O carro acabou, destruído, perca total. Alguns irmãos aqui talvez até viram aí uma rifa que a gente fez na época, para poder pagar os custos do carro da outra pessoa que bateu. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que Deus falou para mim, depois que eu entrei na igreja, Deus falou para mim que naquele dia o inimigo tinha tentado matar o meu pai. Mas sabe qual que é o testemunho do poder de Deus? É que meu pai saiu sem nenhum arranhão. É que o carro capotou, girou, balançou para um lado, balançou para o outro, foi para um lado, foi para o outro, foi para o meio do mato. Eu lembro daquele dia, que naquele dia eu faltei o trabalho. Eu estava deitado junto com a minha mãe, e aí eu acordo desesperado, o telefone tocando. Minha mãe: o quê? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Uma chamada de vídeo do meu pai. E meu pai dizendo assim: calma, Mônica, calma. Calma, tá aí com você? Tá. Meu filho, minha esposa, amor, eu sofri um acidente de carro. O carro está todo destruído.
Vou mandar as fotos para vocês. Isso na chamada de vídeo. Só que eu lembro dele dizer assim, ó. Isso eu acho que eu nunca vou esquecer. Que ele estava com o celular assim e ele disse assim, aqui ó. Eu estou sem nenhum arranhão, eu estou andando, não quebrei nada, não tive nenhum arranhão, não tive nenhum problema. Estou andando normal, vida normal. No máximo, para não falar que não teve nada, teve um arranhãozinho pequenininho aqui ó. Igual quando você corta o dedo, sabe, que nem não dói. Foi o que ele teve naquele dia. É o testemunho vivo que o meu pai conta hoje em dia com alegria. Quando nós tocamos nesse assunto, os olhos do meu pai se enchem de lágrimas. É o testemunho vivo do poder de Deus, que faz milagre, que te protege, que cuida de você. Eu não sei o que o irmão, o que a irmã tem passado em casa, se tem problemas com a família, se tem problemas financeiros, se tem problema de saúde. Só que eu já disse e vou repetir, meus irmãos, o mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, o mesmo Deus que livrou meu pai da morte, é o Deus que está aqui, que está tocando na sua vida, que está tocando no seu coração, e que agora pode trazer renovo, que agora pode trazer esperança, que agora pode trazer paz, que agora pode trazer cura, que agora pode trazer transformação na sua vida nessa noite. Está com problema financeiro? Coloca na mão de Deus, com fé, o Senhor vai prover. Está com problema de saúde? Coloca na mão de Deus, com fé, o Senhor vai curar. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa noite aqui, meus irmãos. Irmão, se você tem passado por algum problema, se você tem passado por alguma dificuldade, algo que aflige o seu coração, algo que quando você dorme à noite você não consegue dormir, rola para um lado, rola para o outro, e você só consegue pensar nesse problema, eu convido você, meu irmão e minha irmã, para nessa noite, pega todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, coloca assim na sua mão, assim, faz assim com a mão, irmãos. Coloca todos os problemas na sua mão, todas as dificuldades, tudo aquilo que tem afligido você, tudo aquilo que tem afligido a sua família. Coloca nas suas mãos assim, e fala para Deus assim: Senhor, eu te entrego, Senhor. Senhor, eu te entrego os meus problemas. Senhor, eu te entrego as minhas enfermidades. Senhor, eu coloco nas tuas mãos tudo aquilo que tu sabes que eu preciso de providência. E agora, irmãos, pode abaixar sua mão, não tem mais nada na sua mão, está tudo na mão de Deus agora já, você já entregou. Tenha perseverança, tenha fé que o Senhor está resolvendo tudo agora, que o trabalho dele de resolver esses problemas iniciou agora, e que, meus irmãos, quando tiver com tudo resolvido, não se esqueça de testemunhar do poder do grande Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer ao irmão presbítero Gerson, dirigente do Terceiro Tempo, ter me feito o convite, agradecer os pastores que me deram essa oportunidade, muito obrigado, agradecer os irmãos que estão aqui também, e acredite, meus irmãos, Deus está resolvendo seu problema nessa noite, amém? Glória a Deus. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.